E, cara, você como gestor, como você acabou de falar, você trouxe um negócio interessante agora, que você tem que estar informado sobre tudo, porque você está coordenando ali diversas estratégias, você tem um time embaixo de você, e, cara, a gente está num mundo de abundância, uma porrada de informação, onde você tem que ter eficiência, tem que ser filtro, tem que ter um monte de estratégia para poder absorver o conhecimento da melhor forma possível. Como que é a tua rotina? Como que você se informa para poder estar mais a par do teu dia a dia? Isso é uma boa pergunta, porque no final é tanta informação, o cara se perde se o cara não tiver. Então, no final é observação, é experiências, tem que ir nas fontes certas. Então, sei lá, faz uns 10 anos que eu não leio o jornal. Por quê? Porque chega de manhã, tem uma corretora, inclusive quem toca é um grande amigo meu, abraço aí, Pedrinho. E, cara, tem um resumo de todos os jornais, mas um resumo feito por um cara que tem muita noção disso. Então ele não é que ele resume as notícias, ele pega as principais notícias, faz um clipping direcionado para o mercado que vai fazer preço. Então já me economiza ali, sei lá, 1 hora pelo menos, porque, pô, pega Valor, Estadão, Folha, tudo, só as principais notícias. Acesso restrito, uma assinatura? Não, na verdade, quem opera na corretora tem direito a esse clipping. Tá. E esse mesmo indivíduo, o dia inteiro, ele manda notícias importantes que ele acha que vai fazer preço. Então, eu que sou um cara que fico mais fora da mesa para tentar fazer negócio, abrir frente, fazer um pouco da gestora funcionar, né, em termos de estratégia, é muito bom porque eu volto para a mesa, então eu bato o olho nessas notícias e já sei o que aconteceu durante o dia. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Notícias básicas, né? Aí, hoje em dia, cara, deve ter 30 bancos que a gente tem acesso às análises econômicas e de ações e de país, etc., que a gente recebe. Então, se você for querer ler todos os seus e-mails, você morreu. Então, aí, ao longo do tempo, eu fui me identificando com alguns analistas e alguns bancos. Então, eu acabo lendo aí 5, 6 grandes cabeças e eu faço o meu compilado mental usando esses caras. Outra coisa que os últimos 5 anos, até menos, 3, 4 anos, ajudou muito, né? Os gestores, hoje em dia, pelas mídias sociais, eles conseguem dar muita opinião. Então, tem os podcasts. Então, isso ajuda porque você consegue, principalmente, entender como o mercado está se posicionando. No case específico. Lendo as cartas, lendo as opiniões dos gestores. Hoje em dia tem muito vídeo, áudio que eles mandam, então isso ajuda muito. Tanto aqui como lá fora. Lá fora é muitas vezes mais importante do que aqui, né? Que são as grandes tendências começam e acabam terminando lá fora. Então, assim, você não pode se perder. Você tem que gastar um pouco do tempo que eu tenho sobrando para pensar estratégia. Eu gasto um pedaço Brasil, um grande pedaço fora do mundo, lendo e seguindo alguns analistas, e o mais importante, tem uma equipe muito boa embaixo. Então, cara, eu estava antes de começar aqui o podcast, na minha colinha do meu economista com as principais projeções, o porquê de cada uma. Tem um baita gestor macro do meu lado que me ajuda. Me ajuda não, ele toca o fundo e eu fico lá meio que saudosista, dando os pitacos ali para poder mostrar um pouco o meu ponto de vista. Gestor de ações, a mesma coisa. É o pessoal que faz carteira administrada fundo exclusivo. Então, assim, no final a equipe ela funciona por si só. Eu vou tentando dar uma organizada na galera e colocando o ponto de vista, algumas coisas que eu estou imaginando que sejam as grandes tendências. Você é diligente com o teu tempo, assim? Tem que ser, cara. Senão tem que ser, cara. Negócio... Cara, eu vi uma lenda no mercado, eu não sei se você pega um Jacursky da vida, lê 400 páginas por dia, assim, de conteúdo. Eu não duvido, não, né? Esses caras devem ter... O Luiz era impressionante, assim, ficava muito tempo em casa lendo e, assim, qualquer analista de qualquer assunto, ele sabia mais que o cara. Só que, assim, aí é um gestor de fundo multimercado específico. O cara vive para isso. Não dá para você tocar a gestora ou tocar a estratégia. E hoje na EQI, além da gestora, ajuda a montar a área de IB. Então, assim, é uma função muito mais executiva. Mas, em geral, esses grandes gestores são caras extremamente dedicados que leem muito de todos os assuntos. Então, é isso que eu falei. O cara tem que ser multitask, porque o mercado é temático, né? Então, contexto, ele saiu de Covid para gargalos de produção,
para inflação, para Banco Central. Então, os temas vão mudando. Você tem que conhecer de todo um pouco. Ou você tem que reaprender rápido. Então, na época do Covid, o pessoal fazia palestra com médico. E depois eles começaram a fazer palestra e entender gargalo logístico com o cara do setor. E depois voltou ao tradicional Banco Central, inflação. Então, cara, é uma reinvenção constante. Então, cara que, como eu, não gosta muito daquele projetinho, começo, meio e fim, repetir, o mercado, pro bem ou pro mal, cada dia é um tema diferente. Né? Então, o cara que é mais pilhadão, que quer tentar todo dia meio que se desafiar, entender de um tema novo, é um negócio que é muito rico. Tem uma reflexão aqui.